E seguimos nesse clima de festa, cultura, tradição, porque no fim de semana acontece o desfile em celebração aos 150 anos da imigração italiana aqui em Santa Catarina. A Rua 15 de Novembro vai ser tomada por carros alegóricos, grupos folclóricos e comitivas de várias cidades do estado. Para contar tudo sobre essa grande celebração, sobre esse desfile, eu tenho três convidadas especiais aqui no nosso estúdio. A Maribel Gonçalves, que é responsável pelas relações públicas do município. Tudo bem, Maribel? Bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Sueli Petri, historiadora. Tudo certo, Sueli? Tudo certo. Bem-vinda. E a Maria Lúcia Matede, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Que é diretora da cultural lá do Lira Círculo Italiano. Vocês formaram uma comissão para organizar esse desfile. A gente falava aqui nos bastidores, já aconteceram alguns desfiles da imigração italiana, mas esse é em homenagem aos 150 anos, né, Sueli? Um desafio, né? Um desafio, um prazer. Celebrar 150 anos é celebrar uma vitória. Os imigrantes passaram por muitas necessidades e nesses 150 anos nós queremos mostrar toda essa saga dos italianos ao longo do desfile que será realizado na 15 de novembro. E falar dessa colonização italiana, é importante que se diga que nós celebramos 150 anos da grande imigração. Na realidade, já em 1836, nós tivemos o primeiro núcleo de tentativa de colonização, que vieram italianos da Sardenha, liderado por um italiano sardenho e um suíço. Um era médico, o outro era comerciante. Vieram para Santa Catarina. Vieram a Santa Catarina em decorrência de uma lei do governo provincial, a Lei 49, que permitia a estrangeiros e brasileiros iniciarem um projeto colonizador. A mesma lei que o Dr. Blumenau se utilizou para dar o seu passo inicial da sua colônia. Então, essa colônia hoje faz parte, que se chamava na época Nova Itália, São João Batista. Mas a grande colônia imigração italiana é justamente essa a partir de 1875. E o imperador Pedro II, que também vai estar presente de uma forma de personagem representada no desfile, ele fez um contrato do Caetano Pinto, que era uma pessoa encarregada de dar continuidade a esse contrato para aliciar 100 mil imigrantes da Europa num período de 10 anos para ocupar e, ao mesmo tempo, substituir a mão de obra escrava, que estava já na iminência da abolição da escravatura no Brasil, e, ao mesmo tempo, colonizar, povoar, como fizeram já os alemães, a região sul do Brasil. E eles vieram. Agora, a promessa que foi feita não foi cumprida. E aí vem aquela decepção, as angústias, as aflições, e enfrentar a Mata Virgem. Como viver desconhecendo a língua, as leis, tudo estava por fazer. Então, eles são vencedores. E como diz o Renzo Grosselli, que eu me apropriei muito dessa fala dele, que foi um italiano que pesquisou muito a imigração italiana na nossa grande região de Santa Catarina, vencer ou morrer. E era isso mesmo. Então, eles se apegam à fé para que esse projeto flua. Então a gente tem uma celebração de 150 anos com muita batalha, muitos desafios para esses imigrantes que chegaram aqui e foram desbravando esse território até conseguir se posicionar. E a gente vê hoje grupos fortes que valorizam a cultura italiana. Lira Círculo é um deles, que abraça e acolhe todos esses descendentes, toda essa história de um jeito muito moderno, né? Trazendo hoje através das festas, através de cursos. E aí, de que forma que o Lira vai ajudar a contar essa história no desfile, Maria Lúcia? Bom, essa história, quer dizer, o processo começou já o ano passado. Nós iniciamos trazendo os grupos dos municípios, os grupos italianos organizados, né? Inicialmente as prefeituras já estavam muito presentes porque era um processo eleitoral na época. Então, as entidades organizadas começaram a participar desse processo. Então,
Nós três estamos à frente da organização, mas ele foi construído com a região, principalmente com a colônia Blumenau. Isso é importante porque não é só Blumenau, a gente está falando de um desfile que vai reunir representantes de todo o estado. De todo o estado, sim. Nós temos os municípios aqui da colônia Blumenau, nós estamos pegando a colônia ali de Brusque, né? Tem pessoal que vem de Rio do Oeste, vem de São Bento do Sul, até de Concórdia vem o pessoal para desfilar. Porque lá eles têm uma tradição, o chamado filó, então eles vêm também trazer essa representação da cultura italiana. Que legal. E Maribel, quantos participantes devem ser, todas essas comitivas, esses grupos, como vocês estão organizando? Eles são um total de 32 pelotões, né, alguns subdivididos, então aproximadamente dá mais de 1.000 pessoas, 1.200 aproximadamente assim. Teremos mais de 12 carros alegóricos. Nossa! Contando essa história que a dona Sueli fez um estudo profundo, né, e junto com a Marilúcia montaram esse desfile cênico, digamos assim, né. A rua 15 de novembro, ela às 15 horas, ela vai já ter a concentração, onde esses grupos já estão chegando, né? Já fica fechada a rua 15 de novembro às 15 horas? Creio que já a partir das 14 horas. Ah, então a partir das 2 horas da tarde, é informação importante, rua 15 de novembro, no centro de Blumenau, no sábado, já fechada para o desfile, que tem previsão de começar? Às 16 horas, às 4 né? da tarde. Isso. E o trajeto dele, né? A concentração vai ser na rua 15 mesmo, da Nereu Ramos até a Floriano Peixoto, e o desfile irá iniciar da Floriano Peixoto em diante, na 15, né, até a Namideque. E ali vai ter a dispersão. Aí, você dizia então que são muitos grupos, são 23, é isso? Não, São 32 grupos. 32 grupos. Subdivididos, né, que já tem outros grupos. Uma expectativa de 1.000 pessoas? É de 1.200. 1.200 pessoas que estarão representando. E é isso, essa história vai ser contada para quem assistiu o desfile do começo ao fim, dessa luta, dessa batalha que você falava, até os tempos mais atuais? Perfeito. Então, vai ser toda uma narrativa, desde os tempos da chegada, barracão do imigrante, como estavam vestidos, toda uma trajetória, aí vem as tradições, o desenvolvimento socioeconômico, político, cultural, até chegarmos na contemporaneidade. E nessa contemporaneidade, os municípios que estão presentes, que muitos deles já estão desfilando na frente com os seus carros alegóricos, também vão estar representados atrás, dá em torno de 20 municípios presentes, né? São 20 municípios presentes e o importante disso tudo é sentir a alegria, essa confraternização dos municípios em se fazer presente. Porque eles trabalham muito sozinhos, né, em cada município, né? Em estar na rua 15 de novembro, mostrando a sua cultura, as suas manifestações culturais, isso é muito, muito, muito rico. E o importante, a harmonia que gera essa confraternização. E se percebe, então, toda uma área da educação, a área da saúde, em todos os setores. E a contribuição para o desenvolvimento desse nosso país. Quando falamos na imigração italiana, não podemos esquecer da contribuição, porque eles estão no sul do estado, estão no Grande Vale, estão na região de Brusque, chegaram Botuverá, aqui, empreenderam, construíram seus comércios, né? E na região oeste nós temos também núcleos de imigração, já são migrações que vieram do Rio Grande do Sul, que estão na região do oeste catarinense, dando a sua colaboração e essa contribuição econômica ao nosso estado. Marilúcia, tudo isso num clima de Festa Itália também, porque a Festa Itália começa amanhã, dia 12 de junho, na Vila Germânica, e aí dia 14, no sábado, com esse desfile, vocês lá do Lira também estarão participando das duas atividades, né? Sim, com certeza. Nós vamos estar encerrando o desfile, né? Vai ser, como nós somos os que estão recepcionando, nós vamos estar fechando o desfile. E com certeza, animados, participando da Festa Itália, do desfile, muita energia presente, com certeza. A gente vai poder também ver pelos trajes toda essa evolução? Sim, com certeza. Né? O do Lira, por exemplo, vai estar trazendo as reginelas, os venezianos, né? A escola e o nosso traje típico de canto. E todos os outros municípios, eles vêm
uma das exigências é que seja ou traje típico ou uniforme da organização, né? Legal. Sueli, é importante a gente destacar que esse é o primeiro desfile na Rua 15. Rua 15 de Outros novembro. desfiles em homenagem à cultura italiana já aconteceram, Já foram né? realizados. Porém, de repente, esse desfile seja assim o passo inicial para as futuras festas da Festa Itália possam ser reunidas a partir desse grande evento, como acontece na Outubro. E a Maribel, para mim, é importantíssima, porque nós somos as administradoras da feitura da estrutura do desfile. Então, ela tem uma missão muito grande, que nós contamos história, mas ela estrutura como vai acontecer. Sempre digo, Maribel, eu sem você não sou ninguém, e ela sem eu, então nós fazemos uma dupla onde uma precisa da outra para que aconteça dentro de uma normalidade sequencial. E é muito importante vocês trazerem esses detalhes, essas curiosidades, porque a nossa percepção como público que vai acompanhar lá o desfile também muda a partir desse momento, compreendendo que há uma narrativa e que a história vai evoluindo e sendo contada numa sequência mesmo, né, que foi planejado. É um roteiro do desfile, né, Maribel? É, onde é que vai estar o carro, se tem música, se não tem, é toda uma... É um quebra-cabeça, né? É. Tem dia que a gente encaixou tudo, de repente tem um quezinho lá, vai atrasar aquele ônibus, então a gente tem que colocar mais para trás, mais para trás, tem que puxar alguém para frente. Claro, claro. E assim vai. É uma engenharia. Gente, muito obrigada por terem vindo aqui ao Ver Mais, compartilhado as informações desse desfile, que está todo mundo convidado, é gratuito, aberto, na Rua 15 de novembro. A gente está na maior torcida, expectativa de tempo bom, né? Para sábado, tempo firme. 4 da tarde, então, na Rua 15 de novembro. Obrigada mais uma vez, Marilúcia, Sueli e Maribel. Obrigada. Nós que agradecemos.